Olá, está começando o Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS e nesses tempos de pandemia por conta da Covid-19, em parceria também com a RS Rádio, a rádio web do Sindifisco RS. No programa de hoje, o diretor de Formação Sindical e Relações Intersindicais da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a FENAFisco, Francelino das Chagas Valença Júnior, vai conversar conosco sobre os problemas recorrentes na atual política interna brasileira que podem resultar em conflitos entre estados e União. E no segundo bloco, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, diretor do Instituto de Justiça Fiscal, D. Real Pereira dos Santos, conversará conosco sobre oportunismo do governo federal em vincular o pagamento do auxílio emergencial à reforma administrativa que ataca direito dos servidores públicos de todo o Brasil. Antes de começar, acesse o YouTube, curta, comente e se inscreva nos canais do Sindicato em Ação e da RS Rádio. A sua participação é muito importante para o crescimento e fortalecimento do nosso trabalho. E agora vamos começar o Sindicato em Ação de hoje. Um ótimo programa e até já! Vamos trazer para a tela o Francelino, então, diretor da FENAFisco. Muito bem-vindo, companheiro Francelino Valença. O teu áudio está fechado, Francelino. Agora sim. Bom, eu que agradeço. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Lac, que está aqui conosco. E boa tarde, Christian, que é um colega, um amigo do sindicato, envolvido em várias lutas, não lutas corporativistas, mas lutas em prol de um país melhor, de uma sociedade mais justa. E as suas belas palavras realmente me mostram que você está no caminho certo. Estamos no caminho certo em busca, não de objetivos individuais, que já passou o tempo, mas agora a luta é coletiva, a busca é coletiva. A sociedade vive de forma individual, vive em conjunto. Isso muito me orgulha, Francelino, essa atual gestão da FENAFisco, é justamente essa preocupação com o social, né? E que nós estamos inseridos no meio, numa sociedade, obviamente, nós queremos o bem da coletividade, que é o bem de todos. Então, Francelino, vou colocar de novo o LAC aqui, que acabou caindo. LAC. Francelino, vamos então fazer uma introdução do teu tempo, tem uma apresentação aí para passar para nós, para os nossos ouvintes? Agora sim. Bom, pessoal, vou começar com o que me trouxe aqui, né? Terminou sendo um convite aí em decorrência de um artigo que foi publicado pela FENAFisco, pelo nosso presidente, que é o Charles Alcântara. Um artigo que faz mentiras interferências que podem causar guerra estados. Naquele momento ainda está acontecendo o nosso... Eu vou dar uma pausa, vou aguardar um pouquinho, vou passar só isso aí, já que vocês começaram a registrar, vou fazer questão de registrar essa imagem, né, que é uma imagem que fala por si só. Infelizmente, são números que nós temos, 2.349 mortos em 24 horas, novo recorde, e eu sempre gosto de colocar e abrir qualquer apresentação com os números dos vitimados por Covid. É um trabalho feito para desqualificar essa difícil situação que nós vivemos, não só o mundo, mas o país em especial. Nós passamos a ser um par internacional. Ninguém quer brasileiros lá fora, ninguém quer vir ao Brasil. E diferente do que até um parlamentar falou ontem, na entrevista, Israel, ele quis dizer que Israel, mesmo com a vacinação, estaria aumentando os casos. Israel é uma queda vertiginosa. Todos os países que adotam a vacina é vertiginosa. O nosso país, infelizmente, caminha a passos muito lentos e, como disse Lac, há uma tendência de irmos para 3 mil mortos, infelizmente. Bom, mas voltando, estamos vivendo uma guerra, né? O nosso presidente da República faz questão de trazer à tona temas dos quais nem sequer deveria ter ou tem competência legal, mas antes de fazer isso, eu queria citar só 3 estudiosos, para nos socorrer um pouco do conhecimento deles, né? Que é Umberto Eco, professor da cadeira de semiótica da Universidade de Bolonha, o Giovanni Sartori, que é cientista político, foi docente de filosofia, lógica e doutrina do Estado também lá na Itália, e Saramago, do Nobel de Literatura
não merece muita, não precisa, aliás, tem muitas apresentações, todos aqui, nossa língua portuguesa, conhecemos Saramago. E começando por ele, tem um livro que ele fala do Elogio à Loucura, Ensaios, Cegueira e Gás, em que ele mostra, momentaneamente, as pessoas deixam de ter a visão e ficam todas sem a capacidade de enxergar, de ver. E atrocidades são cometidas. No final do escrito dele, da publicação, nós chegamos a uma terrível conclusão que acontece com o nosso país, que acontece com algumas formações culturais, e nós fazemos parte dessa infeliz formação. Tudo é possível fazer quando não há luz. Na escuridão, tudo é permitido. Qualquer coisa e qualquer transação, por mais tenebrosa que seja, ela é possível de acontecer. Mas a cegueira que me chama a atenção de Saramago, a cegueira que Humberto Eco, em 85, quando ele citou uma frase que foi, na época, eu achava extremamente radical e até um pouco soberbo, quando ele disse que a internet estaria levando o idiota da aldeia a ter voz e criaria uma legião de imbecis. Isso foi Humberto Eco que disse. E naquele momento houve muitas críticas, choveram críticas de Humberto Eco. Muita gente revoltada com essa soberba dele de dizer que uma legião de imbecis dominaria a internet. Realmente, se voltasse ao tempo, eu era adolescente, eu também fiquei um pouco impactado, achei um absurdo daquilo. E Giovanni Sartori, que fala um pouco sobre a manipulação da mídia. Naquele momento ele falava da televisão, especificamente, e dos canais de comunicação, do radar, inclusive. Mas já havia internet, e ele tem um pequeno vislumbre da internet que poderia dar realmente um impulso à criação de mentiras. Ele usava fake news na divulgação de informações falsas, inverídicas. Bom, a partir daí vamos começar o nosso bate-papo. A matéria do Correio Brasiliense, em que o presidente da República, falando ainda da Covid, ele diz, e daí? O que é que eu tenho a ver com as mortes? A culpa é dos governadores. Isso é publicado em todos os locais. Diuturnamente, ele coloca no Twitter, reproduzido, compartilhado por milhares de seguidores, que ele não teria culpa. E aí eu já puxo uma fake news. É argumentado que ele não teria culpa porque o Supremo teria impedido que ele agisse, que ele fizesse qualquer ação. A decisão do Supremo é muito clara, para quem quiser ver. Ele não retira disso, dá uma competência concorrente. A presidência da República e os governadores são tão responsáveis para adotar as medidas necessárias para combater a Covid. Então, ele não poderia tirar a responsabilidade que ele tem, argumentando e arguindo, que teriam sido tiradas a responsabilidade dele, as responsabilidades. Contudo, se nós observarmos as mensagens que chegam no WhatsApp a todo momento, ele seria aquele que estaria tolhido de qualquer possibilidade de ação. Enfim, isso não é verdade, não é fato, muito menos com a decisão do Supremo. Mas vamos lá para a questão do ICMS. Foi publicado naquele momento, o presidente mostrou inconformado com a alta de aumento de preços dos combustíveis e resolveu fazer um movimento. O movimento que ele fez foi dizer que deveria reduzir o ICMS dos combustíveis. Reduzindo o ICMS dos combustíveis, o preço deveria diminuir. Bom, vamos começar por parte. Primeiro que o ICMS não é nenhum tributo federal. O presidente da República jamais deveria puxar essa discussão de um tributo que ele não tem competência. Ele tem competência, digamos, o governo federal tem competência dos tributos federais. O IPI, o Imposto de Renda, o PIS, COFINS, mas o ICMS é dos estados. Uma redução do ICMS dos combustíveis, por exemplo, em que boa parte da arrecadação advém dessa tributação, causaria um maior impacto ainda nas contas públicas, notadamente nas instituições de saúde que está combatendo a Covid, que está precisando de recursos. E esses recursos do ICMS também são repassados 25% para os municípios. Ao reduzir o ICMS de produtos que têm uma arrecadação elevada, como os combustíveis, nós poderíamos deixar de oxigenar os diversos órgãos públicos e municípios. E falando em oxigenação, é um bem vital necessário, inclusive, ao combate à Covid. Então, em duas situações, não teríamos recursos, inclusive, para enfrentar a pandemia. Mas, enfim... Por falar nisso, Francelino, agora uma nova fake news que está rolando também nos círculos bolsonaristas é de que
o presidente Bolsonaro repassou bilhões para os estados e eles é que não tem que explicar como é que isso não foi parar em mais leitos de UTI, não foi, enfim, destinado para combate ao Covid, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, particularmente, ele comprou uma briga muito direta com o Eduardo Leite, nosso governador, e o Eduardo Leite tem respondido à altura. Essa briga direta a gente sabe muito bem, o LAC já está alertando isso aqui faz bastante tempo, que é porque o Eduardo Leite está crescendo muito como forte candidato ao Palácio do Planalto no ano que vem. E outra coisa também que eu relembro aqui, que o Everton, nosso apresentador do programa Diários, traz, isso lembra a influência via Lei Candir. Só para a gente fazer uns comentários aí, Francelino. Pode seguir. Sim, muito bem-vindos, por sinal. Inclusive, essa questão de dizer que repassou essa fake news, recursos, e que se arvorou de recursos constitucionais que existem, são vinculados muito antes, inclusive, de ser candidato a presidente. São vinculações de tributos que têm que ser repassados. Então, ele pegou tributos que são repassados da arrecadação federal, por exemplo, imposto de renda, as partes, e coloca como se tivesse sido uma benesse do governo federal repassar para o combate à pandemia. A gente está falando de recursos para os estados, especialmente para os municípios, do FPM, tem municípios que sobrevivem desses recursos, como se fosse uma benesse para combater a Covid, como são recursos, em sua quase totalidade, decorrentes dessas vinculações constitucionais. E puxa mais uma briga, como você falou aí, está acontecendo não só com o Rio Grande do Sul, mas está acontecendo com os estados dessa nação, todos os estados e municípios. Uma briga que nós não deveríamos estar discutindo. Bom, em março ele aprovou aí um decreto aí, isentando COFINS e o PIS da incidência de combustível para supostamente mitigar o efeito do aumento das altas dos combustíveis. Só que uma coisa interessante, logo em seguida, após a redução do PIS e COFINS, do óleo diesel e do gás de cozinha, houve um aumento, houve um reajuste de 5%. Ele reduz o tributo e um aumento de 5%. Então, a população em geral poderia perguntar, mas o presidente está fazendo um movimento para diminuir esse pesado fardo, suposto pesado fardo, e por que tem aumento? Mas tivemos também agora, dia 8 de março, um aumento de 8% na gasolina, 5,5% no diesel, aumentou novamente. Vai dizer o imposto, mas aumenta? Como é essa lógica? Bom, aqui é a Constituição Federal, eu já falei, mostrando que o ICMS compete aos estados do Distrito Federal, quer dizer, ele afronta a Constituição Federal quando tenta ter uma ingerência sobre os tributos de competência dos estados e do Distrito Federal. Os secretários de Fazenda, os estados, fizeram um movimento bastante contundente, mostrando que mandaram a carta, inclusive, dizendo que não houve nenhuma alteração, realmente não houve nenhuma alteração desses tributos estaduais sobre o combustível. Então, é a mesma alíquota de 2, de 3, de 4, 5 anos atrás, não houve mudança significativa que justificasse esse aumento. O aumento é decorrente, e tem estudos apontando, pela prática adotada pelo nosso país para o aumento dos combustíveis. Em países que são produtores de petróleo, nós somos produtores efetivamente do petróleo bruto, e depois compramos refinado, esses produtores geralmente demoram meses para repassar. No nosso caso, não. A alta parece que a marcação a mercado. Aumentou em R$1, 1%, 2%, automaticamente passa-se essa diferença de uma volatilidade intensa que tem de combustíveis automaticamente, mas parece que a população não sente quando cai. Quando há uma queda nos combustíveis, nós não percebemos a mesma intensidade de redução dos valores cobrados. Eu acho que pouca gente percebe. Não sei aí, Cristian, se vocês percebem a redução automática quando o preço dos combustíveis cai. Eu realmente... Quanto é que está o litro da gasolina aí? O Francelino está falando do Pernambuco, né? Exatamente. Está bem próximo de R$100. Aqui já passou. Chegaremos a R$100 em muito pouco tempo. Aqui já passou, Francelino. É impressionante. Bom, e todo mundo entender quanto foi essa queda do preço do diesel, por exemplo, o S10, com a redução dos impostos zerado? Bom, 9%. O governo federal abriu mão, teoricamente, 9% e aumentou por exemplo, a contribuição sobre o lucro líquido dos bancos, 9%. O CID, que é a contribuição de intervenção da domínio econômico zerada. Mas um detalhe interessante.
Em relação ao gás de cozinha, é 3%. A redução seria 3%. Não posso dizer que a redução de 3% é extremamente significativa no contexto que nós estamos vivendo. As perguntas são, o que é que está levando essa alta do combustível? É tributo? Seria tributação excessiva, suposta tributação excessiva? Tem sim, tributação excessiva sobre o consumo no geral, tá? Já adianto isso. Mas seria a tributação do consumo excessiva que estaria causando isso? Aqui do site do governo aí, da Agência Brasil, né, em que o presidente mandou a alteração do ICMS sobre combustível. Detalhe, não há discussão sobre a mudança da matriz tributária sobre o consumo para reduzir o consumo e aumentar na renda e no patrimônio, para reduzir das mercadorias e dos serviços. Nenhuma discussão sobre isso, onde deveria estar sendo colocado na reforma tributária, e o governo, por si só, tenta jogar toda a culpa, e foi isso que ele fez em relação aos caminhoneiros, por exemplo, dizendo que a culpa é dos governadores. Agora vocês têm que ir para os governadores para reduzir o ICMS, que o problema estaria supostamente resolvido. Aqui é sobre o gás de cozinha. Mas eu quero perguntar, geralmente a gente não conversa. Normalmente... Para os caminhoneiros e para o povo mais, né, que não está muito por dentro das questões tributárias, teve aumento de ICMS que justificasse o presidente jogar a culpa nos governadores? Nem o aumento. O ICMS permanece da mesma forma, inclusive a vaga. Acho que travou, Cristiano. Eu achei que fosse eu que tivesse travado, mas o Francelino está nos ouvindo? Deu um corte aqui, Francelino. Se puder retomar sua fala, deu um cortezinho. Vocês estão ouvindo agora? Sim. Não houve nenhum aumento da carga tributária de ICMS sobre combustíveis. Isso não aconteceu. É a mesma carga tributária, praticamente, que existia até antes do governo Temer. Então, antes do governo Temer, governo Dilma, estava a mesma carga tributária. Naquele momento, o combustível não estava esse valor. Né? O combustível não, muito menos o dólar. O aumento que teve se dá quase que... Bom, vamos falar de alguns pontos. Tem vários pontos. Mas eu queria falar da desvalorização do real em 2020, que geralmente nós não conversamos muito sobre isso. Em 2020, de 111 países, a Austin Rate, que é uma agência, a primeira agência de rate, de classificação de risco que tivemos aqui no nosso país, né, nacional, ela aponta que nós fomos a sexta moeda a mais se desvalorizar no mundo, de 111 países. Entre 111, o Brasil teve a maior desvalorização. Perdemos apenas, aliás, ganhamos, né? Nossa desvalorização um pouquinho menor. Escutem os países, do que a Venezuela, do que Seychelles, do que a Zâmbia, do que a Argentina e Angola. O Brasil é o sexto país que mais valorizou a moeda em 2020, menos de 22,4%. Mas vamos botar 2021, já que a crise aumentou em 2021, digamos assim. Somos o quarto país. O quarto país. À nossa frente tem apenas o Sudão, a Líbia e a Venezuela. A Venezuela, aquele país que forneceu oxigênio quando faltou em Manaus, que está desvalorizado. Se fala muito mal dela, por sinal, e tem várias críticas, eu também tenho, mas foi a ironia do destino. A Venezuela foi que nos socorreu e salvou vidas lá em Manaus. A ação no apoio de um país estrangeiro tão criticado. Mas, enfim, somos a quarta moeda que mais valorizou. Aqui é um gráficozinho que eu gosto, aí eu gosto de números, do dólar. Então, o dólar, em 2014, estava aqui um pouquinho acima, em torno de 2,50. Vamos pegar 2017, 2018, em torno de 3,50, se aproximando de R$4. Antes das eleições, final. 2019 chegou a 4. E eu estou lembrando que nessa época que o dólar estava 3,50, abaixo de 4, vocês viram, né? Todo mundo viu. As redes de televisão, o governo federal, inclusive com dinheiro de recursos públicos, colocou várias matérias dizendo que se não fizéssemos a reforma da Previdência, o dólar iria a R$6. Se não fosse feita a reforma da Previdência, o dólar iria a R$6. Bom, foram feitas várias reformas. Algumas reformas trabalhistas também. Aqui está o dólar em 2020 chegando a praticamente R$6. O dólar subiu para R$6. Saiu de R$4 no início do governo Bolsonaro para R$6. Uma alta de 50%. E isso sim interfere em todos os produtos que nós consumimos.
Aí nós podemos dizer, inclusive, e especialmente, que a alta de combustível é culpa da gestão e da administração do governo federal. E o nosso querido ministro da Economia, o liberal Paulo Guedes, que dizia que o dólar iria explodir se não fossem adotadas algumas medidas liberais, e foram adotadas, estão sendo liberadas, são adotadas, uma pergunta: como é que o dólar chega a quase R$6? Se as medidas que ele queria estão sendo adotadas. São algumas interrogações que a gente precisa, né, chamar o feito. E, além desse aumento significativo do dólar e a desvalorização do nosso país, nós podemos acreditar algumas coisas. Por exemplo, sair um pouco da área tributária. As queimadas da Amazônia, o descaso com o meio ambiente está impedindo e está dificultando a venda de produtos, de commodities que nós temos. Nós somos produtores de commodities, um país muito pouco industrializado, infelizmente. A Europa começa a se recusar a comprar produtos nossos. A China recusou a fornecer insumos de vacina, porque nós criticamos o governo chinês, um dos maiores consumidores dos produtos agrícolas. A China agora, por exemplo, está fomentando o desenvolvimento da agricultura com muita ênfase na África, nos países africanos. Então, em 10, 15 anos, nós devemos levar um grande impacto negativo em relação às nossas commodities, especialmente se essa política externa continuar dessa forma. Mas isso é jogado para baixo dos panos, né? E para a gente começar um debate mais acalorado, digamos assim, eu trouxe aqui uma PEC emergencial que foi aprovada, está sendo aprovada, por sinal, foi aprovada no Senado, está na Câmara, em que o governo federal, mais uma vez, faz um movimento que a mim me causa estranheza. Tentou-se suprimir esse inciso 4º do artigo 67 da Constituição Federal, que permite a vinculação de recursos para a saúde, para a educação e para as atividades dos fiscos em geral, de todos os países. Voltou a educação depois de muita pressão, a saúde teria voltado, mas as administrações tributárias ficaram de fora. Mas foram incluídos alguns fundos que nos faz pensar. Por exemplo, o fundo do café. Era permitido que os recursos públicos, todos eles, inclusive decorrentes de tributos, de impostos, de contribuições, todos, porque estava lato sensu, poderia ser usado para fomentar a política econômica de café. Fomentar o agronegócio do café. Isso chamou a atenção sobre outras possibilidades de vinculações. Por sorte, por trabalho, por luta de muitas entidades, na FENAFISCO, vários do Fisco, alguns estão aqui participando, todas as entidades do Fisco, mas não só. A sociedade civil também se envolveu nisso, e os parlamentares que defendem um Estado de bem-estar social, um Estado voltado para a população, não um Estado patrimonialista, votaram contra, e nós conseguimos reverter isso, voltou esse texto constitucional. Mas chama a atenção quando se discutia e se discute medidas que interferem nos estados, quebrando, inclusive, o Pacto Federativo, porque quando o governo federal tenta intervir na ICMS, que não é um tributo de sua competência, ele está afrontando o Pacto Federativo, muito diferente das propostas de campanha, inclusive de Paulo Guedes, que ele dizia lá que era mais Brasil e menos Brasília. A gente está vendo o oposto, extremamente o oposto. Esses movimentos arrepia qualquer pessoa que resolva ser um pouco curiosa e busque ver de onde vêm os recursos e por que essa ira tão grande contra os recursos da educação, da saúde e de uma instituição que fiscaliza essa negação e diversos crimes que nós temos quando da atividade tributária nossa. Enfim, são postos para voltar. Francelino, aproveitando aqui que o Wilson Romero, que está na escuta, está nos acompanhando, ele destacou justamente esse ponto, né, da vinculação de recursos para a administração tributária, que estava sendo suprimida, e ontem teve a votação do destaque do PDT, e voltou a previsão para a Constituição Federal, ou seja, foi excluída a parte que retirava essa previsão, né, e aí ele colocou, cumprimentando, né, boa tarde, grande doutor Valença, estamos comemorando a vitória de ontem. Certamente ele está se referindo a isso, né? E ele coloca também uma pergunta, aproveitando, que está relacionada ao tema: como resolver a guerra fiscal e acabar com essa concorrência predatória entre os estados?
Uma boa pergunta. Uma ótima pergunta. Já o saúdo, né? O Romero é um dos líderes da Anfip, das entidades do fisco, que fez parte dessa mobilização, fez um excelente trabalho e muito do que nós estamos conseguindo se diz respeito às entidades, como a Anfip, como tantas outras que participaram, são 9 todos, da FENAFISCO. Bom, vou deixar essa charge no final, depois a gente fala sobre ela. A guerra fiscal é um fato, acontece, e eu acho que a maior guerra fiscal começou com a União, com o governo federal, quando começou a rasgar a Constituição, que tinha acabado de ser promulgada, inclusive com uma nova repactuação e destinação de verbas sociais, um estado de bem-estar social tardio, e começa a fazer um movimento de retirar, ou de impedir, ou de dificultar o aumento de tributos, mas carregar um aumento das contribuições que não são partilhadas com estados e municípios. Ao longo dos anos, a arrecadação do governo federal aumentou de forma significativa, os municípios um pouco mais e os estados vêm sofrendo com essa arrecadação. E, no final, a União culpa ainda os estados com a dificuldade das contas. Os recursos que estão sendo suprimidos, está se fazendo uma guerra fiscal, já a União. Mas vamos para a guerra fiscal nos estados que nós temos, inclusive o ICMS. Nós precisamos acabar com essa guerra fiscal, sim, sem sombra de dúvida. E um dos grandes instrumentos para reduzir, para mitigar, para dificultar, e para fazer um salto de qualidade nesse país, é aprovar a reforma tributária. Nós acreditamos que um IVA, ou IBS, mais um imposto, para todo o país, diferente dessas milhares de legislações que nós temos, não só do ICMS, mas também de ISS, estamos tendo que refiscar com os municípios, elas teriam um sistema tributário, é o que defende boa parte dos empresariados, eles têm razão nisso, mais simples, facilita realmente, mas esse não é o ponto mais importante. O ponto mais importante, além de uma legislação unificada, que dificultaria qualquer guerra fiscal, é essa mudança de matriz tributária. A gente tem que ter a gente tem que acabar com a apropriação de recursos públicos por parte de um seleto grupo desse país que vem acontecendo ao longo das décadas. O nosso sistema tributário é um sistema que possibilita um ganho financeiro extremamente alto, robusto e significativo de um segmento muito pequeno da sociedade, enquanto a maior parte da população perde esse sistema tributário. Então, nós precisamos fazer uma reforma tributária assim, discutir a reforma tributária. Nós seríamos muito felizes se o presidente da República, em vez de estimular uma guerra que ele está estimulando a guerra com os estados, propusesse a discussão de uma reforma tributária ampla, não do ICMS de competência dos estados. Porque isso não contribui em nada, muito pelo contrário. Esse debate não está sendo fomentado, não está se fugindo desse debate. E por que eu digo que está fugindo? Porque o governo federal propôs uma reforma tributária apenas dos seus impostos sobre consumo, que é o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que aumenta, inclusive, a carga ainda mais a vida dos estados e municípios. Enfim, eu acho que a reforma tributária é o primeiro passo para nós fazermos isso, uma discussão ampla com a sociedade. E trazendo já para a nossa tela o queridíssimo nosso colega aí, batalhador, Dão Real Pereira, que é um grande colega, um grande estudioso desses assuntos que nós tratamos aqui praticamente todos os dias. Muito bem-vindo lá, Dão, muito bem-vindo aqui na companhia do LAC, minha. Vamos fazer, com certeza, um excelente programa aí contigo. Que bom, Christian. A pergunta mais comum que se ouve nos tempos de hoje, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então tá, meu caro amigo LAC, meu alto e bom som. Christian. Exato. E estamos realmente passando por uma quadra complicada da nossa história, né? Estamos vendo a história acontecer. Inimaginável. Inimaginável. E é interessante que tem uma frase que é atribuída ao Einstein, que eu acho que representa muito bem esse momento, né? O sinal da loucura, da insanidade, é fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, me parece que é isso que está acontecendo hoje, né? E a nossa sociedade, diante desse quadro caótico que estamos vivendo, dramático, né, de crise sanitária, a sociedade está doente. A sociedade brasileira está revelando uma doença que é muito... É uma doença, além da Covid, é uma outra doença, uma doença social, né? Essa polarização, essa intolerância ela não é uma intolerância que está surgindo agora, é
uma intolerância que estava, de alguma forma, enrustida, que nunca foi tratada, né, e que agora tem espaço para se manifestar. E eu acho que a gente precisa tratar, sim, da nossa história, precisamos resolver os nossos conflitos, nos libertar da escravidão. Nós não conseguimos nos libertar ainda da fase dos mais de 300 anos de escravidão, não conseguimos nos libertar ainda da fase da ditadura. Quer dizer, nós precisamos fazer um pacto, fazer um acerto de contas com a nossa história para poder partir de um ponto para construir uma nova sociedade. É isso que está em jogo agora, né? E eu acho que a gente precisa enfrentar essa discussão, né? É uma coisa que está revelando, assim, quase que inadmissível a situação que a gente se encontra, né? Uma negação. O que está acontecendo no Brasil hoje é quase que uma política de extermínio, um genocídio, né? Ou seja, o descaso e a indiferença... Cuidado, então. Cuidado, porque o Felipe Neto foi levado para a delegacia hoje por chamar o Bolsonaro de genocida, hein? Eu não chamei, eu disse... Eu vi, eu não chamei, eu falei... Não, mas eu alertei antes de você chamar, viu? Alertei antes. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a gente tem que ter noção muito clara de que nós não podemos cair na armadilha de banalizar o caos, tá certo? O que está acontecendo no Brasil é uma situação quase criminosa de descaso. Isso é sério, isso é muito sério. É lógico que a pandemia, ela era inevitável, né? Era um processo que estava acontecendo no mundo inteiro, chegaria no Brasil inevitavelmente e produziria crise econômica ou aprofundaria. Nós estamos numa crise desde 2016, mas aprofundaria com a chegada da pandemia, produziria óbitos, sim, não tem como negar isso, mas não no nível que está sendo produzido hoje. Ou seja, uma grande quantidade de mortes poderiam ter sido evitadas se a vacinação tivesse chegado mais cedo, se não tivesse havido descaso com o tratamento no norte do país, se não tivesse faltado oxigênio, se não tivessem faltado respiradores, se tivesse havido investimentos na saúde, se tivesse mantido a renda emergencial para as pessoas poderem se proteger. Quer dizer, tem uma série de coisas que, se tivessem acontecido, teriam evitado muitas mortes. Sim. Teriam evitado muitas mortes. Então, se eram evitáveis, então são culpáveis. Sim. São culpáveis. É importante que a gente tenha claro isso. É verdade. Então, você tocou num ponto interessante que eu não vi ninguém ainda, eu pelo menos não vi ninguém fazer essa associação com o que aconteceu no norte do país. Vocês lembram que no começo da pandemia, Manaus explodiu de óbitos e casos? Vocês lembram disso? Sim. Pois é. Isso foi lá um ano praticamente atrás, pois Manaus depois teve a questão da falta de oxigênio no final do ano. E Manaus foi de onde saiu essa cepa, que já saiu um estudo do Hospital de Clínicas, não sei se vocês viram isso, que eu não me lembro exatamente, mas é mais de 90% dos casos de internação no Hospital de Clínicas, em UTI, são por conta da cepa, essa que veio, o P1, que veio de Manaus. Isso. Já está comprovado isso. Ou seja, se espalhou pelo Brasil. Não se teve o cuidado que se deveria ter com o que estava acontecendo em Manaus. E veja, o governo teve um ano para lidar com isso. Teve um ano para dar a devida importância para isso. Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente vai lá naquela frase do Einstein, é muito importante, porque, na verdade, nós começamos esse processo, uma crise econômica que se inicia ali nos anos de 2015 e tal, e que se agrava a partir de 2016, quando começa todo um novo ciclo de reformas neoliberais, que é o ciclo de reformas que minimizam a participação do Estado na vida econômica e na vida social das pessoas. Ou seja, o Estado foi sendo retirado da vida das pessoas e a crise só fez aumentar. A reforma trabalhista só aumentou o desemprego. A reforma previdenciária só criou mais problemas. Ou seja, todo o processo, todas as construções que foram feitas de lá até o 2019, antes de começar a pandemia, foram construções no sentido de anular, interromper o processo de construção do estado de bem-estar começado lá em 1988. E aí nós entramos no tema de hoje, Dão, só para introduzir já o tema. O nosso tema é Os Oportunistas Não Dormem. Esse é o título
da nossa transmissão de hoje. E aí eu quero te perguntar, quem são os oportunistas, qual é a oportunidade que está surgindo, e eles estão aproveitando essa oportunidade para fazer o quê? Essas 3 perguntinhas. Eu sei que tu tem na ponta da língua. Muito fáceis de responder, né, Lac? Isso aí são perguntas muito simples. Vejam, esses setores, né, que se aproveitam das oportunidades para promover os resultados que eles sempre quiseram, esses setores sempre existiram na história do país, eles sempre foram setores dominantes, enfim, né? A Constituição de 88 frustrou esses grupos, esses setores, quando ela construiu as bases para a construção de um estado de bem-estar social. Então, há setores ali que ficaram realmente frustrados em relação às suas expectativas. Na década de 90, esses setores eles voltaram à carga, reduzindo a tributação direta, reduzindo a tributação sobre renda, né, promovendo todo um ciclo de privatizações na década de 90, mas depois esse setor meio que ficou um pouco retraído com a entrada dos governos mais progressistas, enfim, eles ficaram um pouco em stand-by. Quando chega a crise em 2015 e 2016, a queda da atividade econômica se afigurou para esses grupos mais uma enorme de uma oportunidade. Porque ao invés de resolver o problema da queda de arrecadação tributária, que sempre ocorre em crises econômicas, ao invés de manter os gastos no mesmo nível ou até crescendo como vinham crescendo desde 1988, para garantir a manutenção do projeto de Estado Social, a oportunidade lá foi aproveitada com o congelamento dos gastos. Vamos aproveitar este momento de crise e vamos congelar o crescimento do Estado. Não foi um congelamento puro e simples do Estado no patamar em que ele estava. Foi condenar o Estado a diminuir o seu tamanho ao longo dos próximos 20 anos. Foi isso que foi feito. O ministro da Fazenda, naquela época, lá em 2016, vendendo a proposta do congelamento, ele dizia, vamos, em 2036, voltar a gastar 12% do PIB. A gente gastava 12% do PIB em políticas sociais em 1990. Portanto, claramente, o congelamento dos gastos foi uma medida para voltar ao que éramos no início do processo constitucional, no início da construção do Estado de bem-estar. E, a partir dali, todas as outras reformas que vieram no mesmo sentido, no sentido de concretizar o projeto de Estado mínimo. O projeto de Estado mínimo lá da década de 90, que ficou em stand-by, e agora o momento se apresentava extremamente oportuno para fazer isso, porque vivíamos a crise, ou os efeitos da crise econômica internacional, onde a arrecadação de tributos diminui naturalmente, e os gastos ficam, e as contas públicas ficam deficitárias. A solução para isso... Oi, fala lá aqui. Não, conclui. A solução para isso, isso é importante. Isso. A solução para os problemas que foram apresentadas, nunca foram para resolver os problemas, mas foram para construir uma outra realidade. O problema era usado apenas como uma justificativa para a solução apresentada. E a gente vê isso agora na pandemia. Na pandemia, o que a gente vê? A gente vê um aproveitamento de que a sociedade está, de alguma forma, distraída, tentando sobreviver, tentando salvar sua vida. A sociedade está mais preocupada em resolver os seus problemas mais emergenciais, que é salvar a vida mesmo, né? E vão aproveitar este momento para passar a boiada. Já ouvimos essa frase, né? Sim. E vão aproveitar esse momento para colocar a granada no bolso do inimigo. Ou seja, a estratégia de aproveitar a crise como oportunidade para fazer passar pautas de natureza ideológica, econômica, de natureza, eu diria até as pautas de redução do Estado, as pautas reducionistas do Estado, elas continuam sempre. O Congresso Nacional só fala disso, reduzir o Estado. Só está tratando de PECs que reduzem o Estado. Ora, mas justamente na pandemia, quando o mundo inteiro está revendo
as políticas neoliberais. O mundo inteiro está pensando em fortalecer de novo os estados que perderam força na década de 90. Neste momento, não deveríamos ter a grandeza de dizer: este ciclo precisa ser interrompido. Vamos reavaliar as nossas condutas e vamos pensar de novo que o estado de bem-estar ou o estado social, o estado protetor, pode ser uma boa saída, inclusive para a economia. Sim. Né? Então, quer dizer, as pessoas, esse grupo, esses setores dominantes, setores econômicos, alguns atores do setor econômico, né, não são todos, como eles estão, na verdade, apostando na crise como sendo uma oportunidade para ver implementadas as suas políticas de Estado privatizado, políticas públicas privatizadas, Estado mínimo, serviço público totalmente desestabilizado. É isso que está em jogo. Isso é uma tragédia, né, Adão? E parte dessa tragédia decorre também desse desmonte do Estado, é que eles estão colocando na Constituição Federal as garantias de que o Estado será desmontado e não será remontado de forma fácil, porque se alguém se eleger no ano que vem e tentar fazer o contrário, primeiro vai ter que ter um Congresso acessível e que queira desmontar o que está lá dentro da Constituição. Não te parece isso? Sem dúvida, sem dúvida. São estratégias que estão sendo montadas para um longo período. Não são passageiras, né? Não são medidas passageiras, são para um longo período. Tem uma premissa que estabelece o seguinte: tem duas formas de eu modificar uma determinada coisa. Ou eu modifico ela diretamente, com propostas diretas sobre o tema, ou eu inviabilizo aquilo que eu quero inviabilizar. Por exemplo, quando se fala em redução de tributos de forma insistente, o próprio ministro da Economia diz que o Brasil não poderia ter carga tributária acima de 20%. Quando se fala disso, o que se quer é justamente criar uma situação onde os direitos sejam impossíveis de serem garantidos. Se eu não tenho carga tributária que garantam, né, o atendimento dos direitos, então eu não tenho como garantir os direitos. Então, é diferente de eu chegar pelo caminho correto e dizer o seguinte: vamos fazer um acordo entre nós e nós não queremos mais direitos. Não queremos mais esse volume de direitos. E, portanto, não queremos pagar essa conta tão alta. Né? O que se faz é o contrário. O que se faz é o contrário. É o como definindo o quê. Ou seja, eu primeiro estabeleço uma forma diferente de fazer a coisa e o que vai acontecer naturalmente. A reforma administrativa é isso aí. A PEC 32, se vocês lerem a PEC 32, vocês vão perceber que lá tem um princípio que não está muito divulgado, né? Está sendo inserido um princípio de administração pública. E o princípio de administração pública que está sendo inserido na Constituição é o seguinte: princípio da subsidiariedade. O Estado passa a ser subsidiário. Olha, eu só posso ser subsidiário de algo que é principal. Tá certo? Subsidiário é secundário. Eu só posso ser subsidiário de outra coisa que é mais importante. Subsidiário do mercado. O Estado passa a ser subsidiário, ele passa a atuar nas lacunas deixadas pelo mercado. Vejam, isso é muito sério. Isso é muito sério. É um radicalismo do princípio, da ideia básica do liberalismo econômico, né, de um século atrás. É um radicalismo extremo. Eu estou dizendo aqui para o pessoal que entra no assunto: olha, o Brasil está virando um estudo de caso belíssimo para quem quer entender como funciona na prática o liberalismo, o neoliberalismo. Olha, é impressionante o que tem sido feito neste país. Mas eu quero saudar mais ouvintes que estão chegando aí: o Hernandes Mania, nosso colega, o Cláudio Graziano. Cláudio Graziano faz alguns comentários aqui. Marcelo Fernandes também está retornando ao nosso programa. Marcelo, que bom que voltaste. O Cláudio diz o seguinte: boa tarde a todos. Ouvi uma entrevista do homem de bem, Roberto Jefferson, com ataques homofóbicos ao governador por conta do isolamento, como se as mortes não existissem. Lamentável. E ele continua: além disso, além de no momento não haver auxílio emergencial, nenhum suporte aos pequenos empresários. E o Marcelo Fernandes
diz assim: o genocídio atual é o mesmo que sempre existiu contra os pobres e as minorias. O programa acerta ao não restringir a análise somente à questão biológica do vírus, mas ao neoliberalismo como um todo. Obrigado, Marcelo, pelo comentário e pelo elogio. Vicente Busatti: a sociedade brasileira não tem conhecimento e não se interessa por saber a quem interessa a destruição do Estado. E essa é a pergunta, né, Edão? Quem são os oportunistas? A quem interessa essa destruição do Estado? Eu só quero também chamar a atenção, Edão, que o Paulo Guedes chegou a dizer com todas as letras: a solução para a crise pandêmica que estamos vivendo, a solução para o momento atual, para o coronavírus, são justamente essas reformas que vão reduzir. É a reforma administrativa, ele disse. Vocês lembram disso? No ano passado, ele falou. A solução para a pandemia, para a crise, é a reforma administrativa. Eu não consegui entender qual é o encadeamento lógico para isso, sinceramente, porque a reforma administrativa retira recursos públicos que estão sendo investidos em saúde, enfim, tudo mais que se necessita. Não é mesmo, Dão? É interessante que a violência, a intolerância e o negacionismo, eles são método. São métodos, eles não são decorrentes, não são consequências, não são situações assim de incapacidade, não, isso é método. Método, é um método de naturalizar o absurdo. E qual é o absurdo que se naturaliza? É das pessoas passarem a aceitar como válido o argumento de que se eu esvaziar o Estado, eu melhoro as condições de vida da população. Ou se eu fizer a reforma administrativa que reduz os quadros públicos, ela reduz imediatamente, ela cria relações precarizadas de emprego no setor público, ela reduz salários, ela acarretaria, por exemplo, fechamento de postos de saúde, acarretaria fechamento de hospitais, fechamento de escola, ou seja, todo o processo da reforma administrativa se volta a isto, a reduzir a participação do Estado na vida das pessoas. O absurdo é as pessoas serem convencidas de que isso é bom para elas, de que é melhor para o enfrentamento da crise, por exemplo, que eu reduza o tamanho do Estado, que eu retire as pessoas, retire os médicos dos plantões, que eu retire recursos para o SUS. Quer dizer, no fundo é isso, as pessoas passam, a partir desta cultura negacionista, as pessoas passam, de alguma forma, a aceitar como corretos argumentos absolutamente ilógicos. Mas tentando interpretar os fatos, né? Na verdade, a gente está permanentemente sendo desafiado a interpretar o que está acontecendo na realidade, nesse contexto. Buscando lá no Celso Furtado, lá na década de 70, né? O Celso Furtado ele já dizia que as classes dominantes dos países latino-americanos, elas não estão mais preocupadas em desenvolvimento econômico. Aquela ideia de que eu, para melhorar o meu padrão de vida da minha sociedade, eu preciso desenvolver o país, eu preciso industrializar o país, eu preciso crescer economicamente, aquilo não é compartilhado, essa ideia não é compartilhada por determinados segmentos mais de classes dominantes, elites dominantes da sociedade. Não é. Essa elite e aí estava falando no início, lá que falou, né, que o problema está no capitalismo, o problema está... E realmente, isto faz parte da lógica capitalista, mas não é da lógica de qualquer capitalismo. Isso faz parte da lógica do capitalismo vadio. É o capitalismo preguiçoso. É o capitalismo que não quer trabalhar, não quer reproduzir, aumentar ou acumular riquezas a partir da produção, a partir do trabalho humano, a partir do emprego, a partir mesmo da distribuição de renda que garanta às pessoas capacidade de consumo. Ou seja, esse capitalismo que domina a economia, a parte da economia política do Brasil, é um capitalismo que se contenta em explorar a atividade primário exportadora, garantir, e eles garantem para eles, pequenos núcleos de classes dominantes do país, garantem para eles padrões de consumo em nível de primeiro mundo. Sim. Então, garantindo para eles padrão de consumo em nível de primeiro mundo, para que eu vou investir em máquinas, em tecnologia, em educação,
em saúde, em previdência. Para que eu vou fazer isso tudo se isso não vai mudar a minha condição de consumo? Tá certo? Então, o que... Não, completando. Completando. Então, o interessa para segmentos que têm interesse no desenvolvimento econômico do país, do ponto de vista de desenvolvimento produtivo, de indústria, de sair da condição primária exportadora para uma condição industrializada e para uma condição avançada tecnologicamente, para esses setores interessa um Estado forte, um Estado indutor de desenvolvimento, saúde, educação, previdência, garantia de redução de desigualdades para todos, garantia de mercado interno. Para os outros grupos do capitalismo vadio, o que interessa é Estado mínimo. Quanto mais desigualdade, melhor para eles. Mais desigualdade é mais riqueza concentrada. Mais riqueza concentrada, maior o padrão de consumo deles. Ou seja, a desigualdade passa a ser funcional. E o Estado mínimo também é funcional. E a prova do que tu estás dizendo é o número de mortes cada vez maior no país e a Bolsa de Valores lá em cima, explodindo. Perfeito. Há um distanciamento total entre a lucratividade e o que eles veem como necessário com o restante do sofrimento da população. Não há vínculo entre uma coisa e outra. Né? Exatamente. Claro, são modelos, né? Na verdade, são modelos. O modelo do Estado, que a gente tinha, assim, até pouco tempo atrás, a gente tinha como fim, né? O fim é um modelo de Estado, um Estado de bem-estar, um Estado provedor de proteção social e tal. Isso era um fim. Na verdade, não é um fim. O Estado, o modelo do Estado é um meio. É um meio para um modelo de produção econômica. Sim. Ou seja, eu posso ter um modelo de produção econômica inclusiva, que distribui renda, que distribui, né, e que precisa de Estado para fazer essa intermediação, ou eu posso ter um modelo de produção econômica primária exportadora, que convive plenamente com a desigualdade, perfeitamente, não precisa de mercado interno, vive para exportar por matéria-prima para a indústria do mundo, quer dizer, então é questão de modelo econômico. O modelo econômico é que dita o modelo de Estado que nós precisamos ter. Aos trabalhadores interessa, sem dúvida alguma, um modelo de Estado desenvolvimentista, que desenvolva a economia, que transforme o Brasil, retire o Brasil da condição de colônia primária exportadora para um país de primeiro mundo, desenvolvido. Né? Temos todas as condições para isso. Agora, para esse setor, Dão, que é o capitalismo vadio, que você chama, né? Mesmo para esse setor, eles gostam sim do Estado, eles gostam de ter benefício fiscal, não pagar imposto, eles gostam de ter juros altíssimos, eles gostam de ter a dívida pública garantida para eles, eles gostam muito do Estado sim, mas eles gostam do Estado só para eles, não para toda a população. Sim. Então, Dão, já está esclarecido quem são os oportunistas e as oportunidades, mas eu quero chamar a atenção num ponto no teu artigo, que eu acho que é a oportunidade da vez, que é a questão do auxílio emergencial, que tu levantaste no teu artigo, e se aproveitaram, né, mesmo dessa situação de crítica que a população mais pobre, mais miserável no país está passando, e para passar outras coisas que não tem nada a ver com o auxílio emergencial. Comenta um pouquinho para nós sobre isso. Realmente, é dentro dessa lógica do oportunismo sem limites, né? Essa PEC 186, ela estava no Congresso Nacional desde novembro de 2019. Ela é pré-pandemia, portanto, né? Ela está dentro daquele ciclo de reformas neoliberais, né, que começa no congelamento dos gastos e vem acumulando uma atrás da outra, todas elas no mesmo sentido de reduzir a participação do Estado na vida das pessoas, né? Ou, o que significa dizer, por outro viés, é ampliar a participação do mercado na vida das pessoas. Então, quer dizer, toda vez que o Estado é retirado de uma atividade, eu crio uma oportunidade nesta atividade para o mercado, para o setor econômico, para os interesses privados. Bom, quando chega a pandemia, aí estava evidente, né, que depois do pagamento da segunda fase da renda emergencial, era absolutamente necessário prorrogar o pagamento, ou seja, a pandemia se agravou, está se agravando, está ficando pior, então muito mais justificável seria que se reeditasse uma lei, uma medida, enfim,
que garantisse o pagamento de novo da renda emergencial. Ou seja, a medida mais urgente que precisava ser feito era o descongelamento dos gastos, era a revogação da emenda constitucional 95, para desamarrar o Estado, permitir que o Estado pudesse gastar. Como é que os oportunistas veem isso? Ora, se todo mundo está querendo renda emergencial, vamos vincular ela a uma coisa que nós estamos querendo há muito tempo, que é a aprovação da PEC 186. A PEC 186, ela abre o caminho para a reforma administrativa, né? E dentro da PEC 186 entra uma pérola, né, de última hora, que é a desvinculação das receitas para a saúde e para a educação. Quem é que teria uma intenção de desvincular receitas se não fosse para reduzi-las? Não tem razão de ser. A vinculação é um piso, quer dizer, o Estado não pode gastar menos do que isto. Logo, ela não estabelece teto de gasto, ela estabelece piso. Não pode gastar menos do que tantos por cento para a saúde e menos do que tanto por cento para a educação. E é isto que garante que nós tenhamos um sistema de educação quase universalizado, que atende a mais de 80% das crianças em idade escolar, e é isto que garante um SUS que atende mais de 75% da população brasileira. Quer dizer, se não fosse isto, o nosso SUS e a nossa educação já teriam sido reduzidos e esse espaço todo já estaria sido liberado para a saúde privada e para a educação privada. O programa de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Não esqueça de se inscrever nos canais do Sindicato em Ação e da RS Rádio. Até semana que vem! Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.